Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Como estamos? Hoje teremos uma live muito especial em comemoração, né, ao mês o mês rosa, na verdade. E eu convidei um querido ginecologista, o doutor está aqui entrando conosco para falarmos sobre a prevenção do câncer de mama. Olá, olá, doutor José Bento, tudo bem? Tudo bem, e você, Macedo? Tudo bom? Tudo em ordem. Prazer estar aqui com você. Que ótimo. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Imagina, eu que agradeço o convite. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Então, pessoal, o Dr. José Bento é um querido ginecologista obstetra formado pela Faculdade de Mogi e especializou, fez residência no Hospital das Clínicas. E eu descobri que você foi professor lá de Taubaté em 86 e 90. Eu fiz faculdade. Exatamente. Exatamente. Foi uma história muito engraçada, porque eu fui ajudar um colega, o Domingos Pet, que era meu professor lá no HC, e Uhum, ele estava formando uma equipe para ir dar aula lá em Taubaté. Eu sempre gostei de dar aula, então fui para Taubaté uhum, e adorei, e ficava indo todas as quartas-feiras, era muito agradável. E sim. aí o Pet passou mais ou menos um ano, ele acabou se desentendendo com a reitora. Uhum, Nessa época eu estava fazendo pós-graduação lá no HC, e aí a reitora então me chamou e falou assim: olha, você não quer assumir a cadeira de ginecologia? Imagina, eu era um moleque, eu tinha 28 anos, 29 anos, muita e energia. aí eu falei com o Pet, fui falar com ele, afinal de contas ele tinha me levado, falei assim: Pet, você vai sair, eu também vou sair, né? Ele disse: de jeito nenhum, você fica aí, ajuda eles, não tem nada a ver o meu desentendimento com você, você fica aí. E aí acabei ficando lá 4 anos, foram 4 anos incríveis, aprendi bastante, a gente ia toda quarta-feira de manhã cedinho, mas aí a clínica começou a ficar complicado, muitos partos, a clínica começou a crescer e aí eu tive que abandonar. Mas foi uma experiência muito boa. Muito bom. Eu realmente não sabia, porque eu me formei lá em Taubaté e aí Não tem. diga! Me formei em Taubaté. Ai, que legal, que legal, que Era o legal. professor Lipe na época. Era o professor Sei, Lipe. isso mesmo. Humberto Lippi. Pois é. E Isso. aí, e era o tipo da coisa que eu falei, eu jamais vou fazer ginecologia e obstetrícia, porque eu não quero dar plantões. Foi uma decisão muito sábia, porque precisa ter realmente muita paciência. É José verdade. Não, Bento, precisa gostar. Fala. vamos lá. Então, a gente está no mês rosa, vim aqui em homenagem à Estou rosa. vendo, é? Me conta um pouco como é que começou essa história. Parece que foram duas irmãs americanas, uma delas teve câncer de mama. Foi aí, a partir Exatamente. daí? É isso? Foi a Susan Mergues. Bom, se alguém lembrar aí o sobrenome dela, eu vou agradecer, porque é bem complicado de falar. A Aham. Susan teve câncer de mama e a irmã dela ficou cuidando dela durante esse período. E aí Uhum. ela acabou falecendo, a Susan. E a irmã dela ficou muito abalada com essa história toda. Então, ela pegou uma caixa de sapato, além da conta isso, ela pegou uma caixa de sapato, uma Aham. lista de pessoas na Califórnia para visitar, e ela ia pedir doações, então, para melhorar a pesquisa do câncer de mama, para tratar de pessoas que não tinham condições, Claro. para tentar melhorar então o atendimento àquelas mulheres então com Uhum. câncer de mama. Mas isso foi nos anos 80, começo dos anos 80, mas estourou mesmo foi Uhum. em Nova York, quando ela organizou uma Maratona, né? corrida, Uma corrida. uma maratona em Aham. Nova York, e as mulheres foram todas de rosa, e aí todo ano, nessa época de outubro, Uhum. então as pessoas começaram então a fazer essa maratona. E mais ou menos nos anos 2000, eles Tá. começaram a iluminar então Uhum. alguns monumentos no mundo inteiro de rosa. Tá. Então, em Paris tem hotéis
que ficam rosa, a Torre Eiffel fica rosa, aqui em São Paulo tem vários locais que ficaram rosa, o MASP ficou rosa, e as nossas clínicas também, todas a gente coloca rosa. Sim. Ó, na clínica a gente tem lá um biscoitinho rosa. Ai, que legal, que legal. Isso é muito legal. Isso é importante, sabe, Macedo, porque chama atenção para um problema que é o câncer que mais mata a mulher hoje, fora o câncer de pele, o câncer, que, em termos de incidência, o câncer de pele não, melanoma, é o que mais é incidente, né? Como você deve saber, poxa vida, você só vê isso o dia inteiro. Mas o câncer de mama é um dos que mais matam a mulher. São 60 mil casos que ocorrem por ano. São 15 mil mulheres que morrem por ano por causa do câncer de mama. Então, e a gente sabe que se detectado precocemente, a chance de cura hoje chega a 95%. Que máximo. Então é importante chamar atenção. É impressionante, porque chama mesmo atenção. Todas as mulheres, então, correm no consultório dos ginecologistas porque querem ser examinadas, querem fazer a mamografia, querem fazer ultrassonografia, a fim de detectar precocemente, né? Sim. E a partir de que idade é necessário a mamografia? Eu acho que isso há uma controvérsia. 30, 40, 50, a data exata, se não existe um histórico, né? O que você sugere? 40 anos de idade. 40 anos de idade é a idade então, que se começa. Nos Estados Unidos, agora, eles estão espaçando um pouco mais, estão fazendo mamografias a cada 2 anos. Na Inglaterra, que a medicina é socializada, a cada 3 anos. Então, eles têm estudos que não compensa, então, fazer anualmente. Mas aqui no Brasil, a orientação é a partir dos 40 anos e anualmente. Agora, mais importante que isso, quer dizer, a gente levantar o problema um pouco mais, um pouco antes da detecção precoce. Porque você vai detectar precocemente qualquer lesão, a lesão já está lá. Quer dizer, já vai ter que fazer um tratamento, você já vai ter que passar por uma cirurgia, uma quimioterapia, uma radioterapia, dependendo do que se encontrar. Então, para evitar isso, é muito melhor, você sabe muito bem que a gente tem células cancerígenas que aparecem no nosso organismo diariamente. Claro. E essas células, se o nosso sistema imunológico tiver adequadamente tratado, né, se nós tivermos saúde, elas são destruídas. Diariamente elas são destruídas. Então, o importante é chamar a atenção. Lógico, vamos fazer o diagnóstico precoce. Mas mais do que isso, vamos tentar evitar o câncer de mama. Você fala, mas dá para evitar o câncer de mama? Dá para evitar o câncer de mama. Você, através de uma boa alimentação, você, através de uma atividade física, você, através de uma suplementação, vitamina D, ômega 3, você acaba diminuindo, dormindo cedo. O sono, você sabe que é importante. Para a beleza, é importantíssimo para a beleza e para a saúde. Poxa, é importantíssimo. Você vai dormir cedo. Tenha uma boa noite de sono e faça uma meditação. Você fazendo uma meditação, você diminui o nível de estresse. Então, tudo isso melhora o sistema imunológico, vai melhorar a sua saúde, vai melhorar o seu sistema imunológico e, com isso, a chance de você ter um câncer de mama é menor. Sim. Existe, eu acho que, uma alta incidência do câncer em pessoas obesas. A obesidade, na sua opinião, seriam os fatores mais importantes nessa prevalência? Mas não tem a menor dúvida. A obesidade, a gordura, a gente sabe que a gordura é um sistema endócrino. Então, ela produz uma quantidade enorme de estrogênio. O estrogênio vai na mama e aí pinta e borda na mama. Quer dizer, quanto menor o nível de estrogênio da mulher, quanto mais músculo ela tiver e menos gordura, muito melhor. A prevenção para ela é muito maior. A alimentação está no cerne do problema. Quer dizer, você tem que cortar o doce, você tem que cortar o açúcar. Existe um exame, que são poucas pessoas sabem disso, um exame chamado PET scan. Quem teve câncer sabe muito bem o que é o PET scan. O
PET scan é o terror da pessoa que tem câncer. Por quê? Porque o PET scan é para saber se tem metástase. Então, quando você vai para um PET scan, você fica apavorado com... Fala, será que eu vou ter metástase no cérebro? Será que esse tratamento, essa cirurgia que eu fiz foi suficiente? Será que eu não vou ter um outro tumor? A característica da célula maligna é exatamente essa. Então, ela vai para outros órgãos através da circulação. O PET scan, ele utiliza uma glicose radiomarcada, ou seja, uma glicose radioativa que o indivíduo toma em jejum, através de uma infusão, né, endovenosa, e aí, depois de 1 hora, você faz uma tomografia do corpo inteiro, para saber aonde a glicose foi. Meu Deus, olha só. Exatamente. A célula cancerosa, ela tem afinidade 20 vezes maior pela glicose do que uma célula normal no mesmo indivíduo. Então, quando ela vai então para o osso e tem uma região onde ela se fixou, você pode ir atrás que tem tumor. Caramba! Então, se você come um brigadeiro, se você come um quindim, você está alimentando as células cancerosas. Se você já teve câncer, pelo amor de Deus, você não pode comer açúcar, mas de jeito nenhum, porque você tem o risco, o risco é muito grande para você ir alimentar aquela célula cancerosa. Agora, você fala assim, não, mas eu não tenho câncer, mas nem quero ter. Eu não quero ter também. Então, corte o doce. Você tem que cortar o doce, não tem jeito. E não é só o doce, né? O carboidrato também. Então, qualquer carboidrato, ainda mais farinhas, aquela batata inglesa, aumenta muito a insulina. Esse aumento da insulina a gente sabe que é carboidrato. Absorção rápida da insulina, né? São os pós que matam, né? A farinha branca, o açúcar, o sal e a cocaína. Isso que eu vou falar. É exatamente isso, exatamente. Esses pós vamos eliminar essas farinhas. E viciam, né? O açúcar vicia, uma coisa impressionante. Vai no mesmo centro do cérebro que a cocaína. Então a gente sabe que vicia mesmo. Então, é o processo inflamatório. Está mais claro cada vez mais o processo inflamatório celular, né? Gerando aquela caramelização. Eu gosto desse termo, que as pessoas entendem. Né? E vai oxidar, vai ficar ferrugem, pessoas, vai ficar ferrugem. Então, eu acho que eu também concordo plenamente essa questão da alimentação, para mim, é o mote, a direção. Se as pessoas entendessem realmente isso. Agora, existem países em que a obesidade é maior, por exemplo, americanos e japoneses, a alimentação desses dois países. Existe algum estudo mostrando alguma coisa nesse sentido? Existe um estudo muito interessante, que as mulheres japonesas, orientais, têm 5 vezes menos câncer do que as mulheres no Ocidente, as mulheres americanas. Quando elas, 5 vezes menos, quando elas migram para os Estados Unidos, aí começam a ter o mesmo tipo de dieta, elas acabam tendo, então, a mesma incidência de câncer de mama. Ou seja, está na cara que é o que os americanos comem. E está na cara, e a gente imita muito os americanos. Em termos de dieta, então, todas as lanchonetes que tem nos Estados Unidos tem aqui no Brasil. Junk food. Os junk food realmente são péssimos. Agora, a alimentação com soja oriental tem alguma coisa a ver ou isso não se comprovou nada em relação à soja? Não. A soja não. A soja realmente ela tem até ela ocupa alguns receptores de estrogênio, mas hoje a gente não indica a soja como alimento. Na verdade, a gente evita até a soja, mas do ponto de vista de comida oriental, tem muito menos carboidrato. Quer dizer, eles comem muito mais vegetais, eles comem muito mais proteínas, eles comem muito menos pão, eles comem o arroz, e o arroz realmente é carboidrato, mas é muito menos do que uma dieta ocidental. Sem dúvida nenhuma, a dieta ocidental com junk food, hambúrguer, pizza,
isso deve ser cortado, Com sabe? certeza. Não tem jeito. E não é só o câncer de mama, qualquer tipo de câncer Qualquer. é alimentado com Degeneração, doenças glicose. degenerativas, Alzheimer, está cada vez mais correlacionado ao excesso realmente Exatamente. desses carboidratos. A gente Exatamente. falou então de alimentação, cigarro e álcool. Existe uma correlação Então, tão importante quanto ou não? o cigarro ele tem uma característica. Como ele acaba, o hormônio feminino acaba sendo metabolizado no fígado e o cigarro tem uma ação hepática também, acaba acelerando essa metabolização. Então, o cigarro tem uma certa até proteção ao câncer de mama. Eu nem gosto Tá. de falar isso, porque fala assim, É, pô, então, beleza, então tá liberado. Não, não tá liberado, porque você tem o câncer de garganta, de você tem o pulmão. câncer de bexiga, Sim, e tem o câncer do pulmão. O câncer claro. do pulmão, 75% dos cânceres de pulmão são devidos ao cigarro. Então, mas eu tenho certeza que no futuro o açúcar vai ser banido da nossa alimentação, como o cigarro hoje dessa forma, Concordo banido plenamente. da nossa sociedade. Né? Então, o cigarro não, mas o álcool sim. O álcool está relacionado ao aumento do câncer de mama. Quanto mais. Outro dia eu estava conversando com a nutricionista da clínica e a gente estava conversando sobre bebida alcoólica. Eu falei assim: qual que é a melhor bebida, então, que a gente deve consumir? Né? O vinho, o gin, a cerveja. Ela não deixou nem eu terminar de falar. Eu falei assim: não, bebida alcoólica é bebida alcoólica. Não O adianta teor, você tentar. vai Tudo é virar bebida açúcar. alcoólica. Vai virar Tudo açúcar. depende da quantidade. Tudo Claro, depende claro. da quantidade. Então, você beber numa sexta-feira, seu cálice de vinho, você vai num Claro. jantar no sábado, isso não faz mal. Agora, você beber todo dia e beber 2, 3 taças de vinho, isso vai te fazer mal e aumenta a incidência de câncer de mama. Você falou da vitamina D. Nós também somos muito ligados à vitamina D. E aí, nesses tempos de pandemia, obviamente, a imunidade melhorada, indicou-se muito vitamina D. A gente toma muito cuidado também na dermatologia de incentivar a síntese da vitamina D, obviamente sem ultravioleta do meio-dia. Né? A gente sempre fala, toma do joelho para baixo, 3 vezes por semana é o suficiente. Para você, o nível de vitamina D é aquele limítrofe que já vem do laboratório ou você gosta de concentrações mais altas? Concentrações mais altas, sem dúvida. Aquele limite do laboratório é para tratamento de raquitismo, quer dizer, para você evitar o raquitismo. Então, você ter 20 até 50, 60 de vitamina D é o ideal para evitar o raquitismo. Mas para o sistema imunológico, você tem que manter em 80, 90, ainda mais em termos de coronavírus. E hoje tem várias formas de você ingerir vitamina D. Tem vitamina D em spray, tem vitamina D em comprimido, tem vitamina D em balinha, tem vários tipos de... Você tem que fazer a reposição de vitamina D. Não tem jeito, você tem que manter 80, 90. Tá, perfeito. Tem muita gente aqui fazendo perguntas de reposição hormonal. Vamos tirar esse mito da reposição. Pode, não pode, se tem histórico de câncer ou não. Me fala a sua posição em relação à reposição hormonal, em que casos? Olha, Macedo, é o seguinte, reposição hormonal depende muito do tipo de hormônio que você ingere. A gente não pode colocar tudo na mesma panela, não dá. Reposição hormonal de tempos atrás, 2000, 2002, quando saiu aquele trabalho famoso nos Estados Unidos que foi interrompido porque as mulheres começaram a ter derrame cerebral, começaram a ter infarto, começaram a ter câncer de mama, foi interrompido. Mas aquele tipo de hormônio que usavam na época era um hormônio retirado de xixi de égua. Quer dizer, era o primarinho, estrógeno conjugado. Isso é um tipo de hormônio que a gente não usa mais. Hoje acho que nem tem na farmácia para vender. A progesterona era uma progesterona sintética. O que a gente usa hoje é um tipo de hormônio que é um hormônio que tem as mesmas características do hormônio que a mulher fabricava quando tinha 20, 25 anos de idade. É o tal do Quando ela tem... bioidêntico, é isso? Que é o É o bioidêntico, que a gente chama de bioidêntico, mesma estrutura molecular, que é manipulado, não tem na farmácia normal,
Existem alguns produtos na farmácia, mas são específicos, só estradiol, progesterona, existe a progesterona, são comprimidos que você pode usar por via vaginal, mas só um tipo de progesterona, mas testosterona, por exemplo, não tem, parece que vai chegar no mercado. Mas você pode manipular tudo isso num creme e usar esse creme por via transdérmica. A via transdérmica é a melhor forma de você ingerir esse hormônio. E uma mulher de 25 anos de idade não tem câncer de mama. Ela está bombando de hormônio. Não. Quando ela engravida, quando a mulher engravida, aumenta em 100 vezes a quantidade de hormônio. O estradiol vai para 2.000, vai para 3.000. A progesterona sobe. A progesterona, o normal até 20, ela vai para 100. Então, isso durante a gravidez. Você acha, vamos pensar uma coisa, você acha que a natureza ia colocar a mulher em risco para ter um câncer durante a gravidez? De maneira nenhuma. Você não vê mulher grávida com câncer. Você não vê desenvolver um câncer logo depois. Pelo contrário, fase mais bonita da mulher, mais esplendorosa, quando ela está grávida. Então, estrógeno puro. Estrógeno puro. Então, a mulher precisa fazer a reposição hormonal. Lógico que ela tem que procurar um médico que entenda, quantidade adequada para ela. Reposição hormonal é sempre alta costura, não é prêt-à-porter. Então, você não chega lá na prateleira e fala aquela. Não existe isso. Depende de cada caso, você precisa saber exatamente a quantidade que a mulher precisa. E vai melhorar o quê? Vai melhorar a pele, como você pode ver. Você deve ver isso no seu consultório. Você percebe qual é a mulher que está fazendo a reposição hormonal e aquela que não está fazendo. Cabelo fica melhor, vascularização. Humor, libido, sono. Tudo, quer dizer, exatamente o sono. Como é que a mulher vai poder ter saúde se ela não consegue dormir? Se ela tem um sono picado, ela não consegue ter saúde. À noite que a gente está fazendo toda a reparação celular, a nossa reparação celular se dá à noite, com o GH, com a melatonina. Então, ela precisa ter uma noite de reparação. Por isso que nós falamos, um sono reparador. Reparador é essa forma de reparar. Nós não estamos descansando à noite. À noite não estamos descansando. Nós estamos reparando todas aquelas impurezas que nós adquirimos durante o dia. Então, agora, eu sou a favor da reposição, sim. Tá. Agora, o chip da beleza, né? Que aí é uma outra coisa. Eu acho que existem alguns exageros estéticos que as mulheres estão, que daí muda a voz, aumenta a musculatura, dá uma secada. Me fala a sua posição em relação a não essa reposição que você orientou. O chip da beleza é um hormônio, né? É uma progesterona que tem uma ação androgênica, quer dizer, ela tem uma ação como se fosse uma testosterona. E realmente a ação da testosterona no corpo da mulher é exatamente isso, dá uma secada, né? Então ela diminui a quantidade de gordura, porque você pode ver, quando começa a diminuir a quantidade de testosterona no homem, o homem tem uma quantidade grande, o homem tem 10 vezes mais hormônio de testosterona do que a mulher. E quando começa a diminuir a testosterona no homem, o que começa a aparecer? É barriga, ele começa a ter peitinho, começa a ter barriga e começa a ter perna fina, começa a perder músculo, porque a testosterona dá músculo. Então, tudo isso acontece ao contrário quando ela ingere um hormônio que tem essa função de testosterona. Então, ela começa a ficar sequinha, ela começa a ter músculo, começa a ficar definida. E que mulher que não gosta disso? Claro. Eu acho que tem as suas indicações, né? Porque tem os efeitos colaterais. Não existe almoço de graça. Então, quer dizer, ela vai usar o hormônio, mas ela pode ter acne, ela pode ter queda de cabelo. Queda de cabelo, importante. E a mulher, quando usa muito tempo esse tipo de progesterona, a gestrinona, o chip da beleza, ela começa a ficar com a fácies mais masculinizada. Começa a ficar. Então, durante um certo tempo, ela usar durante um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu acho que é até interessante, se ela se der bem, se não tiver nenhum outro efeito colateral. Mas, mais do que isso, eu acho um exagero, aí é melhor ela procurar uma outra maneira
Com certeza. de procurar ter músculo, de procurar não ter barriga, então ela procura uma outra maneira. Claro. Esse chip da beleza é muito indicado, por exemplo, para mulher que tem TPM. Então, tensão pré-menstrual, mas aquela tensão pré-menstrual, aquela síndrome disfórica pré-menstrual, então aquela que ela fica enraivecida, ela atrapalha demais a vida dela, então ela fica durante uma semana, 2 semanas antes da menstruação, ela fica muito mal, então está indicado esse chip da beleza. Está ótimo, super bem indicado. Mulheres que têm endometriose, que precisam diminuir esses focos de endométrio que estão fora do útero, então também tem a sua indicação. Então eles têm, sabe, tem uma indicação, eu também prescrevo. É sempre assim, né? Cada caso é um caso, como você falou, é customizado, alta costura, né? Exatamente. Não dá para prescrever para todo mundo, falar assim, ó, todo mundo vai começar agora a usar a gestrinona e vamos que vamos. Não, isso está errado. Tem algumas perguntas aqui perguntando sobre a correlação entre o câncer de mama e o câncer do colo de útero, que não se justifica hoje em dia, desde que tem a vacina contra HPV, não é isso? Acho que são duas coisas. Exatamente. Está diminuindo demais a incidência de câncer do colo do útero. Porque, primeiro, tem a vacina. A vacina pega 2 tipos de HPV. Pega o 16 e o 18, que são cancerígenos, são os mais agressivos, né? E pega 70% dos cânceres do colo do útero, são os responsáveis, são esse 16 e 18. E não é só câncer do colo do útero, não. Ele está aumentando muito o câncer de orofaringe, de cabeça e pescoço, né? Sexo oral, por isso, não? Exatamente, mais em mulheres mais velhas. Então é interessante todo mundo, se tiver condições, tomar essa vacina do HPV. E outra coisa que é importante falar é que não é todo mundo que tem HPV que vai ter câncer do colo do útero. Claro, quer dizer, o fato de você ter sido diagnosticada do HPV, existe uma grande chance, aliás, a maior parte das mulheres que têm HPV nunca vão desenvolver o câncer do colo do útero. Só uma pequena parte dessas mulheres. Só que a gente não sabe quem são essas mulheres. Então nós tratamos todo mundo. Né? Nós tratamos o HPV de todo mundo. Mas para não ficar as pessoas ficarem preocupadas com o fato de ter, então, HPV. Então, o HPV, quando é diagnosticado, deve ser cuidado, deve ser tratado, mas para ele desenvolver um câncer do colo do útero, ele leva 10 anos. 10 anos, meu Deus do céu. Quer dizer, em 10 anos você não cuidou, não viu, não fez o seu Papa Nicolau. Básico, Quer dizer, é um absurdo. Agora, o câncer de mama, não. O câncer de mama tem muito mais a ver, então, com a diminuição da imunidade, tem muito mais a ver com a obesidade, tem muito mais a ver com maus hábitos. Sim. E como a pessoa, então, ela faz o autoexame, faz a mamografia, quais as dicas que a mulher pode, a partir dos 30 anos, ficar esperta em relação a procurar um médico para a prevenção do câncer de mama? Bom, primeiro ela deve se conhecer, né? Então ela deve, não existe pessoa melhor no mundo do que ela para conhecer as suas mamas. Então ela deve se palpar quando ela vai tomar banho, ela deve se palpar pelo menos logo depois da menstruação, ela deve examinar suas mamas, ver se ela encontra alguma alteração no tecido mamário. Ela não é uma expert em detectar um nódulo de mama, não. Mas ela é uma expert para detectar uma diferença no tecido, né? Um espessamento diferente, um linfonodo, um gângliozinho na axila diferente. Então, aí que ela corre para o médico. Outra coisa que ela deve fazer é sempre olhar as mamas, né? Levantar os braços, porque ela levantando, ela movimentando os braços, a mama ela desliza sobre o peitoral, o músculo que está abaixo das mamas. Se tiver uma tumoração que esteja puxando, esteja grudado no músculo, vai aparecer uma deformação. Então ela deve procurar um médico. Se tiver uma alteração na pele, uma pele ela fica um pouco mais áspera, ela fica parecido pele de laranja, de casca de laranja, ela deve procurar um médico. Ela deve procurar um médico também se tiver uma descarga papilar, se sair pela papila, se sai no mamilo, se sai uma secreçãozinha de sangue ou se sai uma secreção tipo água de rocha.
essas são as duas secreções que ela deve ficar atenta e procurar Certo. o médico também. Então, Entendi. ela tem uma responsabilidade, né? Ela tem que ficar atenta, assim como na sua área, qualquer tipo de pinta, qualquer tipo de Claro. lesão, deve procurar um dermatologista para identificar, ver se tem Uhum. alguma alteração. Porque existem algumas lesões, a gente até detectou alguns tempos atrás, e era uma lesão meio eczematosa ao redor do mamilo, tinha uma retração de mamilo, e a biópsia deu a doença de Paget, que é Exatamente. um carcinoma mamário em pele. Então, Exato. a gente sempre costuma falar em dermatologia, uma lesãozinha que não some, você passa uma pomadinha, continua lá 7, 10 dias, vai precisar do olhar, né, do Exatamente. dermatologista ou do. Eu acho que o paciente precisa ficar bastante alerta. Exatamente, sem dúvida. É melhor ela ir e não ser nada do Claro, que ela achar que não é nada e ficar em casa. claro. Agora, a mulher, então, tem esse hábito. Agora, existe uma incidência de câncer de mama em homens, e o homem não Existe. está ligado nessa questão. Eu andei lendo, parece que é 1 para 100 mulheres, quer dizer, 100 mulheres que têm câncer, 1 é de homem. É mais ou menos isso? Exatamente. O homem também tem câncer de mama, o homem também tem tecido mamário, né? Tem Uhum. mama, uma quantidade muito menor, por isso, e também não tem estrogênio. Tem estrogênio, uma quantidade menor. Então, Uhum. acaba tendo muito menos câncer de mama do que a mulher. A mulher, realmente, é cada 100 câncer de mama em mulher, uma de homem. Agora, se o homem aparecer com um nódulo de mama, ele tem que correr também. E aí ele procura quem? Procura um Pois é. mastologista. E vai fazer que tipo de exame? Vai fazer ultrassom, vai fazer mamografia, igualzinho a mulher. É tudo igual a mulher. Tá. Entre os exames, quer dizer, mamografia, ultrassom e ressonância magnética, o que dá o diagnóstico mesmo é a mamografia, é isso? Depende. 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 Por exemplo, a mamografia pode falhar um pouco e aí o ultrassom pode ser complementar. Por exemplo, quando que a mamografia falha? Quando a mama é muito densa em mulheres jovens. Por isso também que a gente começa a fazer mamografia a partir dos 40 anos de idade. Porque conforme a mulher vai ficando mais velha, vai tendo uma substituição do tecido mamário por tecido gorduroso. Então fica mais fácil até a penetração dos raios, a gente percebe os nódulos. E também Uhum. porque, estatisticamente, a mulher começa a ter câncer de mama a partir dos 40, 50 anos de idade, a maior incidência de câncer de mama. Então, Uhum. mas então, abaixo de 40, com a mama muito densa, aí é muito melhor uma ultrassonografia ou a ressonância magnética. Tá. Agora, a prótese de silicone em pessoas, isso dificulta, não tem nada a ver? Existe algum estudo mostrando isso, que pessoas que tiveram câncer de mama tinham prótese e ficou difícil o diagnóstico ou nada a ver? Então, antigamente, realmente era mais difícil fazer o diagnóstico, mas era muito mais por uma falta de prática dos colegas que trabalhavam com radiologia. Então, hoje não. Hoje existe uma quantidade enorme de mulheres que têm prótese de mama, então eles se especializaram, eles acabaram Tá. tendo uma formação muito melhor, então eles conseguem fazer o diagnóstico com muito mais clareza, quer dizer, essa Uhum. coisa de ser, não vou fazer plástica de mama porque eu tenho medo de ter um câncer de mama e não ser diagnosticado precocemente. Isso Tá. hoje, isso não vale. Se você quiser, pode fazer a Pode. sua plástica de mama, pode colocar a sua prótese. Agora, Uhum. você quer evitar câncer de mama? Para de comer doce. Não é É. colocar a prótese que vai alterar a incidência de câncer de mama. Para de comer doce, emagreça, que você vai se proteger muito mais. Tiveram várias perguntas aqui. O que a gente pode substituir o açúcar? E tem uma colega querida, dermatologista de Uberlândia, a Mariane Hanna, e ela lembrou de a gente usa uma substância, um princípio ativo chamado glicoxil, por via oral, e que ele ajuda a neutralizar esse processo todo da caramelização do açúcar. E eu gosto muito do xilitol. Em vez de ficar usando adoçantes químicos, o xilitol eu acho que dá um sabor bem interessante. Ou começar, gente, a não realmente tomar o café com nada. Eu passei alguns anos a sentir o prazer, né? Exatamente, O exatamente. aroma, porque Exato, exato. Quer dizer, os grandes bebedores de café, né, que apreciam realmente o café, não sim, colocam nada no café. é, Você é, toma o café e sente aquele sabor que é uma delícia. É a mesma coisa do chocolate.
O chocolate Claro. faz bem? Faz super bem. Mas o 70, chocolate, 80% de cacau. 80%, exatamente, 100%. Quer dizer, o cacau faz muito bem, é um antioxidante poderosíssimo. Uhum. Mas o que não faz bem é o chocolate ao leite, que Ao leite. aí tem o leite e tem o açúcar. A quantidade de açúcar que tem no chocolate é um absurdo. É E coisa vai assim. piorar a acne, vai dar acne, É o açúcar. 30% é açúcar, 30% é cacau e 30% é leite. Quer dizer, é uma loucura, não dá. Você não tem jeito, você tem que cortar. Agora, muita gente pergunta assim, mas doutor, não vou comer carboidrato, não vou comer doce, o que eu vou comer? E tem muita coisa, come o resto. Come o resto. Come, poxa vida, você tem proteínas, você tem as gorduras, gordura boa, você tem o O abacate. O abacate, o abacate é coco. carboidrato, mas é um carboidrato bom, é uma gordura boa. O coco é um carboidrato bom. Mandioca, batata As doce, castanhas, mandioca, mandioca, batata batata doce. doce. É, Pronto, é isso aí. E tem todas as hortaliças, tem as frutas, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Se for tem o pico de fruta açúcar. silvestre, aí você tem uma taxa, um índice glicêmico baixo. Mas Uhum. se for as frutas que já foram criadas pelo homem, né? Hoje Claro. você pega uma laranja, é uma coisa impressionante. Parece que eles colocaram açúcar na laranja. Você pega um Maravilha. abacaxi, parece que eles botaram no açúcar e aí você come aquele abacaxi de tão É, doce que é. Esse deve é, ser evitado, infelizmente, claro. deve ser evitado. Suco de laranja, nem pensar, Nem nossa, pensar, é calórico, altamente calórico, nem altamente pensar. calórico. Olha, eu recebi muitas perguntas aqui no meu direct durante esses dias É. a respeito das mutações genéticas. É. Quando você solicita o teste então genético, né, e quando, uma vez detectado, o que fazer? Então, Gostaria que você falasse um pouco disso. isso é importante, né? Porque a Angelina Jolie pegou, amputou Sim, as duas mamas, tirou os ovários por causa da tia dela. Veja, hoje em dia a gente sabe que a incidência de câncer de mama é muito maior nas pessoas que não têm nenhuma alteração genética. É mesmo, doutor? Quantos por cento? 90%. 90% das mulheres que têm o câncer de mama não tem nenhuma alteração genética. É só 10% que tem essa alteração. interessante isso. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, se você tiver uma genética para ter câncer de mama, mas se você se cuidar, então você corta o doce, você começa a fazer uma atividade física, você começa a fazer, então, tomar a vitamina D, você vai dormir mais cedo, você faz a sua meditação para diminuir o estresse. A chance de você ter o câncer de mama, você acaba anulando esses genes. Eles ficam adormecidos lá para você. A mesma coisa é isso para câncer do cólon, é a mesma coisa para câncer de pulmão, é a mesma coisa câncer de cérebro, todo tipo de câncer. A gente tem células cancerosas diariamente produzidas no nosso organismo. Agora, cabe você oferecer condições ao seu sistema imunológico para acabar com esse tipo de câncer. Exatamente. E eu li também que parece que as mutações genéticas às vezes não vêm do lado materno, principalmente na colônia judaica, e às vezes vem do lado paterno. Então, às vezes, a mutação genética pode vir negativa, mas se esquece de pensar no lado paterno. E uma vez detectado, a pessoa tem essa mutação, você já sugeriu para alguma paciente sua a retirada? Nunca. Nunca? Até hoje, nunca sugeri uma retirada. Ela é uma coisa muito mais da própria paciente, ela que tem que saber os riscos, né? Ela tem que assumir esse risco e saber se ela quer ou não quer fazer esse tipo de mutilação. É uma mutilação que ela faz no seu. Porque quando você faz uma mastectomia bilateral, você não tira todo o tecido mamário, você ainda fica com uma quantidade pequena, 5% do tecido mamário, mas você fica com aquela quantidade. E eu fiz um exame desses genéticos e eu tenho uma tendência a ter Alzheimer. Minha mãe teve, e aí, bom, e agora?
eu tenho essa tendência. Bom, mas o que você tem que fazer, então, para evitar o Alzheimer? Primeiro, atividade física. Então, não deixo de fazer atividade física diariamente. Eu faço 1 hora, é musculação, é atividade aeróbica. Então, eu faço diariamente. Eu faço a minha reposição hormonal, porque a quantidade de testosterona começou a diminuir. Então, repus a quantidade de hormônio. Outra coisa que eu faço o ômega 3. Está comprovado, tem alguns trabalhos mostrando que o ômega 3 então diminui a incidência de Alzheimer. E, mais uma vez, o doce também aumenta a incidência de Alzheimer. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, quando uma pessoa faz 80 anos, a chance dela desenvolver o Alzheimer é de 50%. Quer dizer, metade das pessoas de 80 anos nos Estados Unidos já estão com Alzheimer. Então, poxa vida, e por que isso? A má alimentação. Você vai para os Estados Unidos, você fica espantado, Macedo, não dá. Sabe, eles estão gordos, eles estão doentes, eles estão inflamados. Alguém precisa falar isso para eles, não é possível. Quer dizer, o Ministério da Saúde americano acha isso normal, sabe que está tendo essa crise de obesidade lá nos Estados Unidos. Epidemia de obesidade. Epidemia de obesidade. Você vê como eles estão sofrendo com o corona. Por que eles estão sofrendo com o corona? Estão sofrendo porque quando essas pessoas ficam doentes, elas ficam muito piores do que aquelas pessoas que têm saúde. Isso é falta de saúde, isso é uma diminuição na sua saúde. E aí, depois dos 50 anos, para você ter uma ideia, 60% dos americanos tomam 5 remédios, em média, para se manterem vivos. Então, é remédio para o colesterol, é remédio para dormir, é remédio para depressão, é remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para... É impressionante isso. E a causa disso é tão simples, né? É só ver o tamanho desses indivíduos. É só você melhorar a alimentação, fazer um programa de atividade física, acabou. Ele para de tomar tanto remédio. Ele fica curado. Você pode curar a obesidade, você diminui a obesidade, você cura a obesidade, você cura o diabetes, você cura a hipertensão arterial, cura a fibromialgia, tudo com só melhorando a saúde. Com certeza. Uma vez diagnosticado, então fez a mamografia, tem lá um nódulozinho. O próximo passo seria o quê? Fazer uma biópsia ou já uma biópsia? A biópsia pode ser por punção, uma punção seguida pelo ultrassom, pode ser uma biópsia, uma mamotomia, com uma aspiração de um pouquinho de tecido através da mamografia, e pode ser uma excisional, uma biópsia que a gente abre, tira esse tumor e manda então examinar. Muito importante isso, porque você precisa saber que tipo de tumor que é. Antigamente, era 2 tipos de tumor. É o ductal invasivo e o lobular. Pronto, quimioterapia para um é esse, a quimioterapia para outro é esse. Hoje não, hoje existem vários tipos de tumores. Você precisa saber se tem algum receptor hormonal. Existem algumas moléculas, HER2, se você precisa saber se é positivo, se é negativo. Dependendo, você vai usar um tipo de quimioterapia, outro tipo de quimioterapia. Então, são várias nuances então, que você precisa saber para definir que tipo de tratamento. Se vai fazer radioterapia. Antigamente, a gente fazia uma retirada de um câncer de mama e já esvaziava a axila, né, os gânglios da axila. Hoje não, hoje a gente vai atrás do sentinela. Se o sentinela está acometido, um gângliozinho só, se ele está cometido, aí que a gente, então, esvazia a axila. Então, hoje o diagnóstico, antigamente, quando eu me formei, existia uma cirurgia chamada Halsted. Halsted era um cirurgião americano, que ele tirava a mama, tirava a musculatura e, muitas vezes, tirava gânglio axilar, tirava o gânglio daqui da espátula, você supraclavicular, e você era uma amputação, uma coisa horrorosa. A mulher ficava... Era muito triste. E aí, quando ela tinha recidiva, o pensamento da época é o seguinte: puxa vida, tiramos um pouco, devíamos tirar mais. Nossa. Chegou épocas de pensar em tirar até costelas, de tirar 1, 2 costelas para evitar a recidiva. Era muito mais agressivo. Hoje não. Hoje, com a quimioterapia que se tem, com essas nuances do tumor, você consegue, então,
resultados fantásticos. Uhum. É o que eu digo, quer dizer, o diagnóstico precoce hoje é 95% de cura. Que maravilha. Tem uma pergunta aqui ainda sobre o HPV. A Teixeira 819 pergunta: nunca tomei essa vacina para evitar HPV. Pode tomar até que idade? Seria interessante dizer a partir de que idade até o máximo. Então, quanto mais cedo tomar, Uhum. uma adolescente tomar com 13 anos, 14 anos, que não iniciou atividade sexual, melhor. Quer dizer, o resultado, né, a eficácia da vacina é melhor. E os meninos também. Lógico que se você tem aí 50 anos, 60 anos de idade, e se você tomar, você não vai ter a eficácia que tem uma menina. Mas deve-se tomar. Deve-se tomar também. Pode tomar até 60, 70 anos, não tem absolutamente problema nenhum. Nenhum, tá. Em relação à quimioterapia, em que momento pode se retomar ou está liberado o tratamento, por exemplo, de queda capilar? Né? É muito comum, obviamente, a queda de cabelo. Hoje em dia existe, inclusive, aqueles capacetes de resfriamento que ajudam muito. Mas em que momento se pode já iniciar um tratamento dermatológico? Existe um padrão? Isso depende muito? Olha, lógico que durante o tratamento não se deve fazer nenhum outro tipo de tratamento. Pelo contrário, né? Eu acho que durante o tratamento você deve pensar muito mais na sua alimentação, você deve pensar muito mais no seu estresse, você deve pensar até em fazer uma atividade física, quer dizer, dormir bastante. Então, se eu falo para dormir cedo, até 10, 11 horas da noite, quem tem câncer, quem está fazendo tratamento de quimioterapia, vai dormir às 8, escureceu, vai dormir. Nem que você acorde depois de madrugada, 4 horas da manhã, não tem problema, mas pelo menos você passou naquela fase de reparo celular, que é mais ou menos das 9 horas, vai até meia-noite, 1 hora da manhã. Então, essa fase você está dormindo. E aí você deve evitar qualquer tipo de tratamento, ainda mais tratamento estético, né? Estético, claro. Espera passar a quimioterapia, você ser liberado pelo oncologista, aí você vai procurar o seu tratamento. Tem algumas perguntas também querendo saber se pólipos podem virar câncer, mioma pode virar câncer. Bom, mioma não. O mioma nasce mioma e morre mioma. Ele não vira sarcoma. Mas o sarcoma, ele pode nascer sarcoma, e sarcoma é um tumor agressivo do útero. Mas o sarcoma tem outras características. O mioma é uma mulher de 40 anos de idade, 45 anos de idade, que aumenta muito mais o sangramento, ele pode crescer, o crescimento dele é lento, então a característica dele é essa. Agora, uma mulher de 60 anos de idade nunca teve mioma, aí de repente aparece com um mioma no útero, aquilo lá não é mioma, aquilo é sarcoma. E está crescendo em um crescimento rápido, aquilo não é mioma, aquilo é sarcoma. Então, a diferença é essa. Agora, pólipo, o diagnóstico de pólipo, se é benigno, se é maligno, é um diagnóstico anatomopatológico. Quem vai fazer o diagnóstico deve ser retirado, porque existem pólipos, é uma minoria dentro do útero que pode ser maligno. Então, apareceu pólipo, é melhor tirar. Tá. Você falou no autoexame, estão perguntando o que é água de rocha. Talvez explicar melhor. Água límpida. Água de rocha é água límpida. Água transparente. Bem transparente, incolor. Ótimo. Ele fala, pô, água de rocha, o que será, né? É uma água límpida. Saiu de um mamilo só. Então, não sai bilateral. Sai de um lado só. Do outro não sai nada. E do outro sai, quer dizer, aí vai atrás que pode ser problema. E em relação à menstruação inicial, quer dizer, a primeira menstruação parece que muito precoce, e a menopausa, existe aumenta a chance, sem dúvida. Então, quer dizer, a menarca, a primeira menstruação precoce, e a menopausa tardia, quanto mais tempo a mulher fica no menacme, que é aquele período entre a primeira e a última menstruação, maior a chance dela ter câncer de mama. Mas são certas coisas que a gente não consegue. Você pode cortar o açúcar, isso você consegue, isso depende de você. Mas a primeira menstruação não depende tanto, né? Depende um pouco, viu?
Aí, você pode adiar a sua primeira menstruação. Se você tem uma filha, se você tem uma sobrinha, uma neta, você pode adiar a primeira menstruação dela. Como? Atividade física e alimentação. A partir dos 40 quilos, dá um clique lá na hipófise e ela começa a menstruar. a Lília perguntando como fazer o autoexame quem tem silicone atrás da glândula. Por favor, doutor. Da mesma maneira, então, o silicone está atrás da glândula e você palpa a sua mama, conhece o seu tecido mamário. Isso é o mais importante. Toda modificação que você sentiu no tecido mamário, você corre para o ginecologista. Mas todo mês, você marca uma data. Hoje é dia 10. Poxa, hoje é o dia de eu palpar a mama. Então, você perde lá antes da meditação. Você vai começar a fazer meditação também. Porque a meditação vai espantar o câncer, vai diminuir o cortisol, espanta o câncer. Então, você palpa lá sua mama durante mais ou menos 5 minutos, 10 minutos, devagarzinho, prestando atenção naquilo que você está fazendo. É o mindfulness, isso também é importante para diminuir o estresse. Não adianta você ficar pensando na conta que você vai pagar no mês que vem, não adianta aquela reunião que você vai fazer na semana que vem, não, você tem que pensar agora. Nós estamos fazendo uma live, eu estou curtindo, estamos falando sobre câncer de mama, estamos falando sobre prevenção, você tem que pensar no agora. Eu aprendi muito nessa pandemia com essa coisa de meditação. Também nunca tinha parado e eu realmente comecei a fazer. É sensacional, não paro mais de fazer. Eu acho que uma das ganhos da pandemia para mim foi isso. O que você ganhou na pandemia? Me fala um pouco. O que você aprendeu? Como é que foi seu dia a dia? Você continuou trabalhando igual ou deu uma parada também? Olha, deu uma diminuída, sem dúvida nenhuma, principalmente no começo. Agora não, agora voltou carga total, as pessoas perderam o medo, então estão procurando médico. Aliás, isso é importante também. Você não pode, por causa da pandemia, deixar de ir no médico para fazer sua prevenção, porque as doenças estão aí. Quer dizer, não é só Covid-19 que você tem no mundo, você tem outras doenças que você precisa se cuidar. Então, olha, o que eu ganhei na pandemia, eu acho que foi essa aproximação que eu tive da família, quer dizer, a gente ficou muito mais próximo, conheci muito mais o Brasil, né? Quer dizer, a gente não sai daqui, então eu fui muito, tenho uma casa na praia, fui muito mais para a praia, curti muito mais a minha casa. Então, parece que deu uma diminuída essa coisa essa agitação. Agitação. Então, deu uma diminuída. Foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que para o mundo inteiro, então, foi imaginar que é um vírus, né? Que isso pode modificar a nossa vida de uma maneira louca desse jeito. Eu acho que foi isso que eu mais aprendi, viu? É que tem as pequenas coisas, né, que a gente, na vida, são muito mais importantes do que viajar a Nova York, Paris. Não é isso. Com certeza. Olha, tiveram várias perguntas aqui, a gente pode mudar um pouquinho assim para o rejuvenescimento íntimo feminino. Acho que a gente podia falar um pouquinho da incontinência, que eu sei que você também trabalha com os campos eletromagnéticos, nós também temos na cadeira. Como é que é um pouco a sua experiência nesse sentido, da prevenção da incontinência? Em que momento você indica a cadeira? Então, eu não tenho mais cirurgia. É uma coisa impressionante. Eu fazia sling, primeiro eu fazia o Kelly Kennedy, o famoso Kelly Kennedy, que a gente pegava a mucosa da mulher, tirava uma parte da mucosa e depois prendia com o que sobrava, e aí esse tipo de cirurgia tinha muita recidiva de incontinência urinária. Depois foi a fase dos slings, então colocava o sling por aqui, por ali e tal, Então, eu tenho uma colega, a Aparecida Paceta, que entende muito de cirurgia, de sling, ela que me acompanha nas cirurgias, mas eu não tenho mais. Porque eu tenho uma fisioterapeuta na clínica e ela fica com a cadeira, né, esse estímulo eletromagnético. Da cadeira. Olha, eu vou mostrar como é que funciona a cadeira. É fantástico, é uma coisa muito legal. A gente tem feito demais. Você senta com a roupa mesmo, não precisa tirar a roupa, nada disso, né? Só tira os anéis, tira o relógio, e aí faz estímulos no assoalho pélvico. São 11 mil estímulos, né? 11 mil contrações em 28 minutos, indolores, completamente indolor.
É muito bacana. Então, e as mulheres, então, agora, quando elas começam a ter uma incontinência urinária leve, escapezinho, pronto, já vai para a cadeira, acaba com o problema. E a gente faz isso de rotina até para mulheres acima de 50 anos de idade, para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. É fantástico. Claro. Melhora. A gente tem usado também, eu acho que existe uma melhora bastante, porque essa questão do rejuvenescimento íntimo, a área da dermatologia também começou a cuidar, porque eu acho que a mulher também começou a se ver mais, né? Verdade. Como você falou, vai palpar, e aí as mulheres muitas vezes não veem a sua própria vagina, os seus órgãos. E Exato. aí eu acabei lendo um livro da Jane Fonda, e ela falou que até 14, 15 anos ela não sabia, não conhecia, e quando ela foi ao ginecologista, ele deu um espelho para ela fazer esse autoexame. É isso, né? mesmo, é isso mesmo. Eu acho que é uma questão mesmo que está cada vez mais a mulher se olhando. Eu acho que depois que começou essa moda da depilação, o wax, né, começou a se depilar, ficou mais visível. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu queria te agradecer, nosso tempo está acabando. Eu queria salvar essa live. Vamos salvar, vai ser muito legal. Salvar. Eu queria que você deixasse assim, as suas palavras finais. Eu te agradeço a presença e o seu tempo aqui. E para os nossos, foram muitos que nos ouviram e eu vou deixar salva a live. Deixa as palavras finais para você. Foi um prazer, Macedo. Você é um profissional que eu admiro demais. Você está de parabéns pelo sucesso. E se preocupar tanto, você vê com um assunto que foge completamente da sua área, mas que você está preocupado com a saúde da mulher em si. E o que eu queria deixar a mensagem, que o diagnóstico precoce é importante, sem dúvida, a mamografia é importante, mas muito mais importante do que isso é você evitar o câncer. E está nas suas mãos. Hoje a gente sabe que você consegue evitar o câncer. Então, através de uma boa alimentação, através de deixar o açúcar de lado, através de fazer uma atividade física, vá dormir cedo e faça uma meditação. Fazendo isso, você vai ver, você vai conquistar mais saúde e o câncer não vai aparecer. Com certeza, concordo plenamente, eu sou totalmente a favor. As pessoas falam, você é fit, você é chato, você não come doce. Quando eu vou no restaurante, 4 pessoas pedem uma sobremesa, divide para 4. Concordo plenamente. O sono é restaurador. Eu descobri que eu sou um long sleeper, que eu gosto de dormir, então tem que dormir mais. Tem pessoas que são short sleepers, tem que dormir menos. Então, é higiene de vida. Concordo plenamente. Aprendi muito com você. Só te agradeço. Obrigado, querido. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, você. Um grande abraço. Tchau, tudo de bom. Obrigado.